Dos irmãos com a paz do Senhor, e nessa hora eu venho deixar mais uma palavra de Deus para a sua meditação, para que o Senhor edifique a sua vida nesse dia de hoje. Eu vou deixar uma palavra no livro de Neemias, capítulo 8, até o versículo 4 e o 9, e vamos ler mais alguns versículos, que tem como título essa palavra: Esdras lê a lei diante do povo. Eis chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os que ouviam de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sena, Ananias, Urias, Ilquias, Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Assum, Abisbadama, Zacarias e Mesulão. E versículo 9, Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamentei, nem chorei, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aí aqui fala, versículo 10, disse mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? É aqui que eu quero ler e é aqui que eu quero chegar. Então, para a gente entender um pouco melhor essa palavra, eu vou voltar um pouco atrás na história de Neemias, como tudo começou. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele recebeu a notícia que os muros da sua cidade estavam em ruína. Então isso abalou ele ficou muito triste, ele chorou por dias, né? E quando ele foi à presença do rei, que ele era quem servia o cálice, ele experimentava o vinho, a bebida antes do rei, né? Porque se tivesse envenenado, o rei não morreria. Então ele tinha esse cargo e essa responsabilidade. E Neemias foi e chegou triste na presença do rei. O rei, percebendo isso, perguntou o que ele queria. E ele falou para o rei que queria ir para a cidade dos seus pais, reconstruir a cidade. Aí ele foi, o rei autorizou, deu madeira a ele. Ele ficou dias e dias reconstruindo essa cidade, até que ele conseguiu colocar de pé. Teve os Sanbalates, né? Que foram os opositores que se levantaram contra, né? Vai ter sempre isso, né? Quando você se levantar para fazer a obra de Deus, algo para Deus de verdade, o diabo sempre vai levantar opositores, pessoas contra a verdade, né? Mas a verdade prevalece, né? A palavra de Deus, ela vai na frente, ela predomina, né? Ela é maior do que todos nós juntos, ela é maior e ela é poderosa. Então, Neemias foi, reconstruiu a cidade, os Sanbalates se levantou contra, fizeram carta para o rei. Mesmo assim, ele era perseverante e ele foi até o fim. Depois que essa cidade ficou pronta e tudo, aí ele conseguiu reunir as pessoas, o ajuntamento, né?
Aí ele se tornou governador dessas pessoas, ele caiu na graça dessas pessoas, essas pessoas gostavam muito dele, porque ele era um homem de Deus, e ele se tornou governador dessa cidade, de Jerusalém. E ele organizou muito bem, colocou cada coisa no seu devido lugar. E aqui está falando, né, que o povo feliz com a reconstrução da cidade, muito alegre, e com sede de ouvir a voz do Senhor, convocou ao homem de Deus que lesse a palavra, né, em praça pública. Aí aqui ele foi e leu a palavra em praça pública e todos puderam se alegrar fortemente, porque a palavra ela penetra até a divisão da alma, da medula, todo o ser do homem, né? Quem traz o homem para perto de Deus é a sua palavra. Quem liberta o homem é a palavra, né? Os dons são armas espirituais que Deus dá, mas a prioridade na casa do Senhor é a palavra de Deus, que todos nós temos que ter, né? Ela é uma espada e uma arma poderosa contra Satanás. Então aqui, desculpa, aqui nós vamos fazer uma retrospectiva, nós vamos fazer uma leitura em cima dessa palavra. Vamos trazer uma mensagem aqui, um comentário. O livro de Neemias trata de restauração. Esse é o tema central deste livro. Basicamente, Neemias tratou de 3 tipos de restauração. Em Jerusalém, a primeira restauração foi a restauração física, quando Neemias levanta os muros, coloca as portas e trata da segurança da cidade, né? Ele era um homem diligente, né? Deus sempre escolhe pessoas que faz a diferença, né? Deus é maravilhoso, Deus conhece os seus, né? Ele vai buscar. Às vezes você pensa que não é nada, que não tem nada para oferecer, mas você tem sim, porque quem te criou te conhece. E a segunda restauração é a restauração social. Quando Neemias restaura as terras que tinham sido tomadas dos nobres, quando ele restitui a justiça social da cidade de Jerusalém, quando ele estabelece os cantores, levitas, tiveram seu salário garantido para que pudesse ofícios no templo da casa de Deus. Mas agora, queridos irmãos, a última restauração é a mais importante, é a restauração espiritual, porque o povo não estava bem espiritual. Então, Neemias se preocupava com a vida espiritual do povo de Deus, porque ele era um homem de Deus e ele queria ver seu povo bem. Quando a gente está bem, a gente também quer que as outras pessoas fiquem, né? Por quê? Porque nós temos o Senhor na nossa vida. Não importa o que ela é, o que ela fez, mas a gente quer que ela se aproxime de Deus, tenha um encontro com o Senhor e mude de vida, né? E Neemias era assim, queria ver não só a sua cidade, mas ele queria também ver o seu povo bem. E ele lutou por isso, com unhas e dentes, para que sua cidade fosse restaurada, edificada e o povo também. Aí aqui fala. Mas agora, queridos irmãos, a última restauração é a mais importante, é a restauração espiritual. Quando Neemias providencia a palavra de Deus, seja o instrumento que vai reger a vida do povo na cidade de Jerusalém. Certamente a reforma implementava por Neemias a instauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo, porque sem essa restauração as demais seriam temporárias e fracassariam redondamente. A única maneira de preservar a vida de uma família, uma igreja, uma cidade, uma nação do caos é nortear esta vida, esta família, esta igreja, esta cidade, esta nação, pelos princípios da palavra de Deus. Neemias começa a ler a palavra ao povo e
espontaneamente se ajuntaram com sede e fome de ouvi-la. O escriba conhecia muito a lei do Senhor. Muitas das vezes o povo vai à igreja não por causa da palavra, mas para ver outras coisas, né? Ele está falando, né? Nem todo mundo vai para a igreja para ouvir a palavra, que a prioridade é a palavra, que liberta o homem e quem traz o homem para perto de Deus é a palavra, é a sua palavra, né? Aí ele está falando que muitas pessoas não por causa da palavra, mas para ver outras coisas, movimentos proféticos, curas, milagres, louvores, entendeu? Nada disso firma ninguém na igreja, o que firma é a palavra de Deus. Por que que eles buscam Esdras? Quem era Esdras, né? Ele está fazendo uma pergunta. Que compromisso esse escriba e sacerdote tinha com a palavra de Deus? Você vai notar em Esdras 7:10, diz a Bíblia que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, para viver a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Era um homem preparado, né? Que estava diante daquele povo ministrando a palavra de Deus. Esdras era um homem comprometido com o conhecimento da Bíblia, com a obediência da palavra e com o ensino da palavra. Esse homem é um homem credenciado para ministrar a palavra de Deus, porque ele conhece, porque ele vive, porque ele tem paixão de ensinar a palavra de Deus. Meus amados, eu não tenho a mínima dúvida que a Igreja Evangélica Brasileira é da exposição da palavra de Deus, dieta para a igreja. A palavra de Deus, ele está falando, é dieta para a igreja. A palavra de Deus é necessária, a palavra de Deus é a necessidade da igreja, a palavra de Deus é o remédio para a igreja. E a palavra de Deus é a solução para a igreja. Aí ele fala, e o aval da palavra de Deus. Dr. Marcos Lloyd-Jones afirmou que a pregação é a maior necessidade da igreja do mundo e por isso ele entendeu que a pregação é a mais importante tarefa do mundo. Foi por isso que aos 27 anos de idade, depois de ser médico da família real, ele entendeu que devia deixar a medicina para ser um pregador da palavra de Deus. Talvez um dos homens mais influentes da geração do século XX, no sentido de voltar e de resgatar os princípios, né, os valores da Bíblia. O compromisso do evangelho genuíno. Ser cristão é ser uma pessoa alegre. Se a sua alegria é o Senhor Deus, envolve a sua alma, né? Ser cristão é ser uma pessoa alegre. Se a sua alegria é o Senhor Deus, envolve toda a sua alma, né? É isso que ele está falando. Deus colocou a sua palavra na sua alma, né? Que profundo. Esse comentarista está falando a respeito de um médico que ele largou a medicina, deixou de ser médico porque ele viu que mais do que médico, a prioridade na vida dele aqui, ele viu que não era a medicina, era bom ele ajudar as outras pessoas na parte humana, né, na parte física, mas ele falou que o remédio maior que o ser humano precisa é o remédio espiritual. Então ele largou a medicina aos 27 anos de idade e passou a ser um pregador da palavra de Deus, porque ele viu que era necessário, tinha muitas vidas morrendo, muitas pessoas morrendo sem ouvir a palavra de Deus. Então ele assumiu um compromisso com a palavra de Deus, ele era um servo de Deus e ele começou a anunciar as boas novas, a pregar a palavra de Deus. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, da medicina, dos estudos, de tudo que ele tinha conquistado para servir o Senhor, né? Para dedicar a sua vida ao Evangelho. E quantas pessoas não têm feito isso, né? Tem pessoas que não abrem mão de nada, né?
nada, do seu carro, da sua casa, não abre mão de nada. Mas tem pessoas que abrem mão de tudo para servir o Senhor, né? E Paulo foi um. Paulo era um homem que foi preparado, né, nos estudos aos pés de Gamaliel, mas ele abriu mão de tudo, de todo o seu conhecimento, de tudo que ele tinha para servir o Senhor. Então essas pessoas são bem-aventuradas, né? São abençoadas por Deus. E aqui nós vamos ver na palavra de Deus o que a palavra quer falar mais a respeito desse assunto. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então o pessoal estava sedento, estava com fome, né, com sede, né? Quantas almas, quantas vidas não estão com sede de ouvir a palavra de Deus, a Labra Subierga. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, da Labra Subierga. Não é para aparecer, não, mas eu quero que apareça aqui. Eu quero diminuir, eu quero desaparecer e quero que a palavra de Deus apareça, cresça, né? Edifique a sua vida. Então era isso que esse pessoal estava querendo um compromisso com Deus, estava querendo se voltar às origens, né? Sair do cativeiro espiritual e voltar para o Senhor, sair do lugar de opróprio, de sofrimento. As suas almas estavam sedentas, famintas para ouvir a palavra de Deus. Aí Esdras foi, que era um homem preparado, né? Um escriba é aquele que escreve a palavra de Deus, ele conhece muito da lei, dos ensinamentos do Senhor. E ali trouxeram a palavra de Deus, né, o livro de Moisés, e Esdras começou a ler para o povo, e aquela palavra foi enchendo, foi transbordando, foi abastecendo a alma do faminto, triste, da solitária, da viúva. Todos foram se alegrando, foram se enchendo com a palavra de Deus, porque quem transforma, quem liberta, quem recupera o homem, o perdido, né? O aflito, quem recupera o drogado, a prostituta, o homossexual, quem recupera, quem reconstrói, quem refaz, quem alimenta, quem sacia, quem abastece é a palavra de Deus. É disso que todos nós precisamos, que todo homem precisa da palavra de Deus, né? E no versículo 2 fala, e Esdras, o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Então, o pessoal se reuniram livremente, né? Se reuniram ali na praça, e ali eles sentiram o desejo no seu coração de ouvir a palavra de Deus, chamaram o escriba, uma pessoa preparada que pudesse transmitir a palavra de Deus e explicar de forma correta como ela é realmente, sem aumentar nem diminuir, para que o povo fosse edificado, né? Eles estavam precisando ouvir a palavra de Deus, né? Todos nós precisamos se alimentar dela todo dia, porque ela é o alimento para o nosso espírito. Do jeito que a gente alimenta a nossa matéria, nosso corpo, nossa matéria, a gente também precisa alimentar nosso espírito. E a gente alimenta o nosso espírito ouvindo a palavra de Deus. E aqui Esdras começou a ler, versículo 3. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Então ele leu bastante, né? Perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então o povo estava muito sedento, estava com muita fome, né? Lá para subir. Quantas das vezes a gente não se encontra com fome, querendo estar saciado, querendo ouvir algo de Deus? Uma palavra só vai nos preencher. Quem preenche o vazio da alma é a palavra de Deus, a Labra Subiega. Ela quem preenche o vazio da alma do homem, né? Ela quem te ensina o caminho de ir para o céu. Ela é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ela, a palavra de Deus, né? Que é o próprio Jesus. E versículo 4 fala, Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita,
Matias, Sena, outras pessoas ali faziam parte, né, daquele culto a um ar livre, e as pessoas estavam sendo edificadas ao ouvir a palavra de Deus, né? Ela liberta o homem, ela gera vida e vida em abundância. Então eles fizeram um púlpito de madeira, né? Convocaram o povo, chamaram, e ali eles ficaram ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi penetrando na sua alma, né? A Bíblia diz que ela penetra a alma, a divisão da alma, da medula, de todo o nosso corpo. Está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, 12. A palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que uma espada. Então ela entrou naquele coração, porque a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. A partir do momento que ela está edificando a sua vida, que está ouvindo, ela também está edificando a de quem está pregando. Então ela corta para lá e corta para cá, ela edifica você e ela me edifica. É uma bênção a palavra de Deus. E no versículo 9 fala: Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamentei nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Houve um aquebrantamento, a labra subierga. A gente pode observar aqui que a partir do momento que eles foram dando crédito, ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus foi trazendo um mover dentro dele. Então foi aquebrantando, né? A palavra de Deus ela vai nos mostrando o pecado, ela vai nos mostrando aquilo que é errado. Ela vai tirando das nossas vidas, ela vai limpando, né? Então aquele pessoal ficaram com o coração quebrantado e começaram a chorar. Quando a gente sente a presença de Deus, a tendência é a gente chorar, porque a presença de Deus é algo muito forte, é soberana. E nós somos pó, cinza, nós não aguentamos, nós choramos, né? Nós se aquebrantamos, nós se prostramos diante do Senhor. E foi o que aquele povo fez, né? Versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, aquele povo se alegrou tanto em ouvir a voz do Senhor e ouvir a palavra de Deus, ele se alegrou tanto que eles entraram em festa, começaram a festejar, foram comer gordura, foram beber, foram se alegrar, comer porções, né? Naquele tempo era permitido esse tipo de coisa, então eles comeram mesmo, foram se alegrar, genuinamente, sem malícia, sem maldade entre si, ali só aquele povo daquela cidade, ficaram muito felizes, ficaram tão felizes que eles falaram: a alegria do Senhor é a nossa força. Quem nos alegra, quem nos põe de pé, quem nos edifica, quem nos bota para frente, quem nos restaura é o Senhor. É a alegria do Senhor. Essa é a porção, né? Essa é a nossa porção aqui na terra. Eles ficaram muito felizes, né? E no versículo 11 fala: E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este é o dia, o santo, por isto não vos entristeçais. Então, os levitas são aqueles que adoram o Senhor, começaram a motivar o povo, a incentivar o povo a adorar o Senhor. Quanto mais eles adoravam o Senhor, mais alegre eles ficavam, mais abastecido de Deus em sua vida, mais cheio de Deus. Quando a gente está triste, a gente começa a adorar o Senhor, a presença do Senhor vem sobre nós e começa a nos encher, nos alegrar, nos fortalecer, nos pôr de pé, nos renovar, nos dar nova força, novo ânimo, novo vigor, novo fôlego de vida, né? E no versículo 12 fala: Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grandes regozijos, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus genuína, sem enfeite, sem demagogia, sem muita coisa. A palavra de Deus ela é simples, não precisa tanta coisa para você pregar a palavra de Deus, né? É pregar o que ela é, né? Nós pregamos o que ela é, né?
A alma significa a pessoa, ela penetra dentro da pessoa, né? E o espírito, o que é o espírito? É o fôlego de vida, ela vai lá dentro da alma, como está escrito aqui, ela penetra até o fôlego de vida. Olha aqui, vamos ler aqui, peraí um pouco. Porque Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, tá vendo? E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela é poderosa, ela esquadrilha o homem por dentro e por fora e mostra quem a pessoa é, quem você é realmente, quem mostra é a palavra de Deus. Então, Neemias, o que é que significa o nome Neemias? Neemias é o Senhor consolou, né? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, né, que eu falei. E aqui nós vamos fazer uma revisão da palavra que a gente leu agora à noite, né? Eu estou lendo agora à noite, estou fazendo esse estudo, essa revisão agora à noite. Mas para você que está me ouvindo pela manhã, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Nós falamos sobre a restauração promovida pela palavra de Deus. A primeira restauração física, que ela promove na vida do homem e da mulher de Deus, do homem que está ouvindo, né? Quem quer que seja, tanto pequenos como grande, ela promove vida e vida em abundância. Primeira restauração física, ela promoveu na vida aqui desse povo, do livro de Neemias. Primeira restauração física. Segunda, restauração social, né? Neemias foi e restaurou toda aquela cidade, né? O panorama, toda. Ele era um homem estratégico, ele planejou tudo, ele fez tudo conforme, né? Deveria ser feito, colocou tudo no seu devido lugar. Restauração social, aquele povo ficou conhecido como uma cidade santa, um povo eleito, um povo abençoado, um povo que adorava a Deus. Os muros foram edificados, né? Ter muro era sinal de segurança, né? Para aquele povo, muro, né? Quando a gente coloca um muro em volta da nossa casa, é porque a gente quer dar segurança. Então, um muro para uma cidade significa segurança. Então, aquele povo se sentia seguro, né? Na parte social, eles foram restaurados por Deus. E a terceira restauração foi a maior de todas, que foi a restauração espiritual, que eles ouviram a palavra de Deus, entenderam, o Espírito Santo ali, ele promoveu vida, né? Quando a gente abre a nossa boca para falar a palavra de Deus, mesmo muitas das vezes sem saber falar, tropeçando, né? Que a Bíblia diz que a gente somos sujeitos a isso mesmo, a tropeçar nas palavras, nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo, ele promove vida, ele nos usa, mesmo na nossa fraqueza, mesmo na sua fraqueza, Deus quer te usar. Deus, através de você, ele quer promover vida e vida em abundância, ele quer promover vida no seu lar, ele quer promover vida em volta dos seus amigos, na sua roda social, na sua rede social, no seu mundo. Deus quer promover vida. Abra a tua boca, fale a palavra de Deus, mas fale o que ela é de fato e de verdade, viu? Os muros, ele deu uma delimitação do muro, foi muito importante para separar. Então, a delimitação do muro foi muito importante para separar. Ali também estava simbolizando que Neemias separou o povo de Deus do mundo, né? O muro simboliza a separação do povo de Deus para o mundo. Então, o mundo ficava para lá, do muro para fora. E o povo de Deus estava ali, reservado, seguro, protegido por Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para a sua edificação. Que o Espírito Santo venha falar melhor com cada um, né? E aqui eu vou ler mais uma palavra que fala eficaz. O que é que significa a palavra eficaz? Ela é eficiente, ela é funcional, né? Eficaz significa eficiente e funcional. A palavra de Deus é eficaz, ela é eficiente e funcional. Espada, cortante, que corta para lá e corta para cá, né? Ela tem duas formas de trabalhar, duas divisões, ela corta para lá e corta para cá, juntas e medulas. Por que ela corta as juntas e medulas? Ela alcança.
porque a medula ela produz sangue e sangue é vida. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra e que a tua palavra vá, meu Deus, e produza o resultado a qual está sendo enviada. E ela venha promover vida e vida em abundância a 100, a 30 e a 60. Vai convertendo, vai libertando e vai salvando. Espírito Santo, venha trabalhar poderosamente nessa hora. E venha, Jesus, alcançar a vida. E venha libertar, e venha mudar o cativeiro, venha mudar a mente e o coração deste homem e dessa mulher. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.